sejam bem-vindos a mais um episódio do DutraCast. Sejam muito bem-vindos, chama os amigos, compartilha aqui com a família, com todo mundo, porque hoje o tema é construção civil, então já vai compartilhando aí com a galera que adora esse universo da construção civil. E ó, vai ter muito conteúdo, 2022 está só começando, vem muita coisa boa por aí, aguardem, tá? Se inscrevam no nosso canal para não perder nada. Hoje estou recebendo aqui, vou falar primeiro com o André, né, diretor da Dutra Máquinas. Seja bem-vindo, André. Obrigado, tudo bem? Luiz, é um prazer imenso. Acho que o meu primeiro podcast aqui com vocês. E é um prazer imenso dividir essa mesa com a nossa querida apresentadora Luísa. Olha, aqui temos o nosso convidado de hoje, fera nesse ramo da construção civil, especialista, e é por isso que ele vai dar todas as dicas para vocês, dicas valiosas. Estamos aqui recebendo o Adenilson Chaves Silva, mais conhecido como Chaves, né? Exatamente. Tudo bem? Bem-vindo, Chaves. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite, André, por estar com vocês aqui. Satisfação enorme. Vamos poder contribuir um pouquinho com todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, falar um pouquinho de construção civil nesse momento. Sim, e sobre tecnologia da construção civil também, né? Até porque, até antes de começarmos, né, a gente já estava dando uma conversada sobre isso. Porque hoje em dia a tecnologia é tudo, né, André? Em todos os ramos, não importa qual ele seja, tem que ter tecnologia. Quem não tem tecnologia está para trás, né, André? Exatamente. É a evolução, né? Você, sem ela, não consegue progredir e melhorar. Acho que ela vem para facilitar, né? Para aumentar a produtividade e contribuir com a evolução, lógico, né? Com certeza. Chaves vai poder dar muita dica aí. O Chaves é um grande amigo, acho que a Lu vai contar um pouquinho acho que da história dele, né? Do currículo dele, mas já esteve aqui conosco em algumas oportunidades aqui na Dutra Máquinas, como amigo, como fornecedor. E é um convidado que a gente tem bastante expectativa porque ele tem muita experiência no segmento. Como ele já visitou todo o nosso país, já esteve até às vezes fora do Brasil, olhando para o assunto, então acho que tem bastante conteúdo para a gente explorar. Olha, são 14 anos no ramo, é muita coisa, né? 14 anos, ele já passou por diversas empresas, parceiras inclusive da Dutra Máquinas, né? Como a Menegote, Fortileve, a Manco e muitas outras. Vamos falar então um pouquinho sobre a sua experiência, principalmente nesses últimos anos, né? 2021, 2020 não foram anos fáceis, né? Por conta da pandemia. Como que foi o mercado da construção civil durante esses 2 anos? Na verdade, no ano de 2021 nós passamos aí um momento inicial, na verdade 2020, isso, né? No começo de 2020, bastante peculiar, porque todos nós não sabíamos com o que íamos lidar, né? Em breve chegou uma pandemia, todo mundo se recolheu, todo mundo resolveu se retrair, as indústrias dando férias, o mercado apreensivo em comprar, as grandes companhias preocupadas com o fornecimento também, desligou fornos como as siderúrgicas e o mercado se retraiu. A gente ficou sem horizonte, né? Exatamente. Naquele início foi uma loucura. Porque foi algo que nunca vivemos, né? Foi uma situação que pegou todo mundo de surpresa. Tudo informação, a gente não tinha histórico para poder reagir. E não tinha informação do que viria no dia seguinte. Exatamente. Né? E num espaço de tempo bem curto ali, 30 dias após, ali no início de abril de 2020, o mercado começou a reagir, porque muitas empresas entenderam que daria para tocar os trabalhos de uma forma remota, e aí começou-se uma movimentação na casa das pessoas. Então, até aquele presente momento, as pessoas viviam parte do dia no trabalho, parte do dia ela estava, finalzinho do dia em casa, dormiam e seguiam a rotina. Num belo momento, todas as pessoas se viram dentro dos seus lares. E a convivência com o trabalho acabou necessitando de reformas, de mudanças, de alterações dentro dos seus lares. E ali começou um novo momento das pessoas de conviver com a sua própria casa. E começaram as reformas e começou a ter uma evolução dentro da construção civil, no começo de 2020, a partir de abril. Só que eu ia falar, desculpa interromper. Não, houve esse desespero, né, no início, as pessoas sem saber muito o que ia acontecer. Porém, teve esse outro lado, das pessoas estarem mais dentro de casa, todo mundo começou a fazer obra, pintar a parede, até eu me aventurei nisso. E aí não houve uma queda.
Sim, pelo contrário. Pelo contrário, foi melhor. Pelo contrário. Aí, olha, entenda que interessante isso. Nós estávamos há um mês antes fechando as fábricas. Com medo inseguro. Com medo inseguro do que ia acontecer. No mês seguinte, começou uma demanda de uma forma generalizada em todo o país, em todos os estados do país. E a gente pode dizer que é uma demanda de varejo, da residência, das obras de residência, de uma melhor comodidade para se tocar o trabalho à distância. E esse consumo, quando ele aconteceu de uma única vez, nós tivemos uma demanda muito grande. As lojas, por si só, não estavam abastecidas para suprir essa demanda. A indústria também não tinha suprimentos para produzir para essa demanda. E quem, no caso do aço, da cadeia do aço, que teria que ter os fornos aquecidos para poder fazer a produção do aço planificado, para aí sim ter as ferramentas, as máquinas, os equipamentos, não estavam preparados para toda essa demanda de uma única vez. E começou a faltar produto, coisa que a gente não via, pelo menos eu, com 44 anos, não tinha na minha história de vida vivido uma escassez de produto. As pessoas querendo e a fábrica não tinha para lidar, para entregar aquela demanda. Que loucura, né? Então veja que isso, por volta ali de julho de 2020, o cenário já era um cenário de extremo consumo e falta de matéria-prima de insumos no mercado. E o ano de 2020 ele terminou com indicadores para a indústria extremamente positivos. Então a indústria já conseguiu se planejar em mais contratação, ela conseguiu tirar toda a ociosidade que ela tinha dentro do seu parque fabril. E quando eu digo isso, a gente tem bastante conhecimento e amigos em todos os segmentos da construção civil. Isso aconteceu na área do plástico, né? De toda a resina, sim, de PVC, polietileno, propileno, na área de tintas, na cadeia do aço, em todos os segmentos do aço. Então, todas as indústrias conseguiram recuperar margem, porque realmente conseguiu se implementar uma questão da demanda ser maior, uma oferta é menor, então você automaticamente vai ter aí um pouco de inflação, as coisas começam a ganhar escala em subida de preço por falta de matéria-prima. Mas se fechou o 2020 de forma extraordinária e se foi planejado um 21 de uma forma também agressiva, acho, né? Agressiva, porque a demanda demonstrava, né? E quando começamos a trabalhar no 2021, nós enxergamos ali um oceano de oportunidades. Por quê? Acredito que todo o mercado ele entendeu que ele precisava de ter mais que uma marca, né? Todos os parceiros sabiam que aquele parceiro de vida, de trabalho juntos, não conseguia fornecer sozinho para ele, porque a demanda era muito. Então, por todos os lados, né? Naquele momento, na companhia que eu estava representando, a gente conseguiu adquirir novos clientes, que fazia anos que talvez não vendiam, mas esse mercado levou a fornecer, como também onde nós éramos praticamente exclusivos, outros fornecedores também conseguiram fornecer para conseguir atender parte dessa demanda. Então, foi um ano de 21 também muito bacana. Esse início de pandemia bagunçou, sim, tudo. Bagunçou, né? Tudo. Eu costumo falar assim, o dinheiro não desaparece. Exato. O dinheiro troca de bolso. Exato. Né? Então, aqueles que estão mais posicionados, mais estratégicos, sempre vão ter vantagem nisso. E a pandemia, ela fez um desbalanceamento onde ela trouxe e beneficiou muito o segmento de construção civil, porque outros setores e segmentos, como, por exemplo, o turismo, serviços, foi muito penalizado. Esse foi destruído, né, na pandemia. Uhum. E, por outro lado, a balança favorecida, uma das pontas foi a construção civil. Exatamente. Todo mundo se viu em casa e precisava melhorar aquele ambiente, ampliar aquele ambiente. Então, acho que a construção civil deu um grande boom. 2021. Uhum. Agora sim, joga a dúvida para ele e vou em 2022, quero saber. Até porque é ano de eleição, né? Exato, como é que vai ser? A gente tá louco para saber. Exato. Vai ter incentivo aí de grandes obras? Como que vai ser? A gente tem uma perspectiva muito boa para 22, né? Primeiro que é um ano de eleição e historicamente, se falando em anos de eleições, todos os governos que antecederam ao atual sempre guardaram a cereja do bolo, digamos que o investimento para colocar no mercado no ano em que disputam-se as eleições, para que fique mais claro na mente dos eleitores que esse governo está desempenhando um bom trabalho, indiferente de qualquer
uma das governanças passadas. Sim. Padrões nacionais. Mas é um padrão do brasileiro. Né? Então a gente está muito crédulo que teremos um ano bacana, porque já estamos vendo no momento alguns investimentos em toda a baixa renda, né? Já tem um incentivo do governo pagando alguns benefícios às pessoas. A gente vê algumas obras que estavam paradas voltando a executar. Uma das informações que a gente pode observar bem próximo de nós aqui é o trecho do Rodoanel aqui, se eu não me engano, no norte, que é o da Serra da Cantareira, ao nosso lado. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil. E um dos últimos. Um dos últimos, né? Ele volta agora a executar as obras para a entrega disso nos próximos anos, e é uma esperança do paulistano de tanto tempo para facilitar a nossa vida de condução ao entorno da cidade. Então, acreditamos que as grandes obras também que estavam paradas, elas tendem a dar continuidade nesse momento para que todos vejam o país com bons olhos, porque são anos de eleições. Mas voltando para o nosso cotidiano, para o trabalho em campo, para a vivência com as lojas, vivência com os mercados locais, o que eu posso te dizer assim, hoje, em todos os lugares do Brasil que a gente anda, você vê uma explosão de condomínios, sendo eles de alto padrão, de médio e até baixo padrão, sendo executado. O condomínio em si, preparação de solo, terreno, construção, em fases de construção, tem muitos condomínios, e você vê também muito condomínios não só de casas, mas de verticalização, de prédios, de todos os padrões. E quando a gente fala de padrões, existe uma mudança também nas áreas centrais que a pandemia trouxe, só retomando, pegando esse gancho. Está saindo muito estúdio, muito apartamento pequeno nos centros das capitais ou dos bairros que, digamos, que são mais próximos de acesso a esses grandes centros empresariais, para que essas pessoas que migraram durante a pandemia para fora, buscaram casas maiores, porque talvez naquele momento não conseguia tocar o trabalho de dentro de casa, de um apartamento pequeno, buscou o chamado de subúrbio, né? Ou a periferia, assim dizendo, uma área maior, casas maiores, com um custo acessível, e hoje elas voltam para um estúdio, onde ele passa 1, 2 dias ou um pedaço da semana para executar o teu trabalho e retornar para a sua casa fora da cidade. Então, temos obras pequenas sendo construídas verticalmente em centros, e temos muita obra sendo desenvolvida em todas as cidades e estados periféricas. Então, assim, o que eu posso dizer é que o cenário que está desenhado nesse momento, por prática, por vivência em campo, ele tende a nos deixar com os olhos brilhando para esse ano, porque tem muita coisa para acontecer. Lógico, vamos depender um pouco de crédito, né? Da área financeira, do governo, da Caixa Econômica Federal, liberar crédito, liberar financiamento, né, para aquisição de imóveis, que nosso déficit imobiliário é enorme, né? E também, quando você perguntou de grandes obras, nosso país ainda ele tem um déficit acima de 50% na área de saneamento básico. Nós estamos falando de água potável na torneira das residências. Mais de 50% do nosso povo brasileiro não tem, né, falando de cidade. E não tem escoamento do esgoto. Né, o tratamento do esgoto, né, encanado, tratado. O então, básico, assim, né? O básico. Então, a gente ainda tem muito que evoluir, tem muita coisa boa para ser feita, e nós estamos inseridos, né? Digamos que temos uma missão de levar tecnologia, equipamentos, ferramentas, através de relacionamento com os profissionais, né, com os revendedores, como a Dutra, né, fazer esse meio entre indústria, revendedor e o consumidor final para aplicar e a gente ter um país aí um pouco melhor para se viver. Aproveitando aqui, já que estamos falando aí sobre as obras, né, sobre esse processo, vamos falar um pouquinho sobre as fases que compõem uma obra, né? Sim. No caso, eu tenho aqui, preparação, levantamento e acabamento. Como é que é feito esse processo? Explica melhor para a gente. Boa pergunta. É interessante, assim, vamos falar sobre uma obra mais simples que todos que estão nos ouvindo vai conseguir entender melhor. Uma residência. Basicamente, uma residência, você tem 3 fases, né? Da prática. Primeira fase, na verdade 4. A primeira fase, a fase seria o projeto. Você faz o projeto,
onde levanta todas as necessidades, as documentações. Você precisa de fazer a entrada nos órgãos competentes. Cada prefeitura, cada município tem algumas regras, mas de regra, todo mundo precisa de ter a matrícula da obra, do imóvel, daquele terreno para começar as construções e pegar as aprovações. Uma vez que você não tem que desmatar, não precisa do IBAMA, de uma autorização particular ali, ambiental, mas se você vai tratar de um terreno que já está pronto, então basicamente você tem a fundação, então você vai ter a perfuração do solo para instalação de sapatas, são onde você vai distribuir o peso dessa alvenaria posteriormente. Você vai fazer aí a preparação do radier, né? Ou do baldrame, que são as vigas que estão embaixo do solo, para ter o alicerce, para ter a base. Então você ali faz a divisão do peso que esta casa virá a ser feita em cima e dividida em cima desse alicerce, dessa base. Então você tem hoje já equipamentos para perfuração, né? Não é necessário mais, como nos primórdios, a cavadeira de 2 bocas, o enxadão. Então hoje você já tem equipamentos que te permitem fazer a perfuração do solo. Você vai precisar em seguida fazer a compactação. Então você tem placas vibratórias, você tem compactador de solo, que vai ajudar. Essa sapata, essas vigas, você vai utilizar também os vibradores de concreto, que é para você deixar mais homogêneo, para buscar toda a dinâmica estrutural desse composto, desse concreto. Posteriormente, numa segunda fase, você tem a fase do fechamento. Então você levanta a estrutura e você tem os fechamentos das paredes. É alvenaria, né? Que seria alvenaria. Poderia ser até de drywall, que é a tecnologia que é mais usada na América, né, nos Estados Unidos, mais comum. Mas no Brasil é mais comum se fazer de alvenaria. Tijolo, aí você tem um reboco, um chapisco, né, um embolsamento ali de toda a parte da alvenaria. Com colocação de portas, esquadrias, né, são as janelas. E para isso você tem hoje algumas tecnologias, antes da gente falar da parte de fechamento do telhado. Então imagina que você levantou as paredes, que nós temos de equipamentos hoje que poderia ser utilizado também. Você pode utilizar a betoneira para fazer a massa, né, ou um misturador de argamassa. Você tem uma projetora de argamassa que permite você também hoje fazer a aplicação do reboco, do chapisco, de uma forma mecanizada. Você tem posteriormente a parte de desempenar esse reboco, uma desempenadeira elétrica, isso é possível, já é um produto que está no mercado. Você também depois tem uma máquina que ela faz o papel, além de pintura, ela projeta a massa corrida através de um revólver, como se você estivesse fazendo uma pintura através de um revólver com uma tinta. Posteriormente à massa, você tem as lixadeiras elétricas. Depois, a mesma máquina que você aplicou a massa corrida, você pode fazer a pintura, ou uma máquina de menor porte, que não aplica a massa corrida, você faz a pintura com essa máquina. Então você tem todo o acabamento de uma parede. Conhece alguma dessas, André? Ele tá falando todo dia, eu tô visitando a loja da Marginal. Eu tava pensando em todos os setores, né? Quem está nos ouvindo pode passar na Dutra e que vai conhecer. Inclusive temos uma betoneira aqui mesmo, exatamente, né? Vai ter acesso, vai poder experimentar lá com as mãos, verificar, olhar, sentir o peso, verificar a cor, escolher até a marca, porque a Dutra tem mais que uma marca por segmento de produto. Mas, Chaves, né? A gente começou até o nosso bate-papo aqui, o nosso podcast, falando sobre tecnologia, na inovação, no futuro. E é impressionante verificar, você acabou de abordar aqui o processo de construção de um imóvel, de uma casa, né? Exato. E quando a gente compara essa dinâmica que você acabou de dizer, que é uma dinâmica real, que está sendo realizada em algumas obras, comparada a coisa de antigamente, é absurdamente diferente, porque antigamente era um processo extremamente manual, rudimentar, com ferramentas que não tinham recursos, né? Então, para você construir uma casa, uma residência padrão, que eu diria, né? Nem simples, nem luxuosa, mas uma residência padrão. Antigamente demandava talvez 2, 3 anos. Exato. Né? Hoje, o mesmo tipo de edificação, com todas essas soluções que você acabou de comentar, com essa tecnologia, com os equipamentos, você tem uma construção muito melhor, porque em diversas circunstâncias, na mistura do concreto, ou seja, na perfeição do acabamento, na velocidade, você tem uma residência dessa construída em poucos meses.
Então, esse é um mercado que não para de evoluir. A gente fala tecnologia, a gente pensa em computador, né? A gente pensa nas câmeras que estão aqui filmando a gente, no celular, no smartphone, não. Mas numa construção civil, que é um ambiente extremamente rústico, né? Tem muita tecnologia, muita. Então hoje você constrói uma casa do chão ali, do piso de terra, até o topo do telhado em alguns meses. Exatamente. Né? Porque mudou e evoluiu muito tudo isso. Exato. Então hoje tem empresas especializadas, tem construtores especializados que demandam de tudo isso. A Dutra tem todas essas ferramentas mencionadas pelo Chaves. É tanto que às vezes você está andando na rua, você passa por um lugar e você fala... Mas esse prédio? Nunca percebi. Não estava aqui. Foi muito rápido, sabe? Às vezes você vai num lugar um mês, no outro, daqui a 6 meses o prédio já está lá. É uma coisa muito louca, né? É bem bacana que a gente estava conversando aqui antes de começarmos aqui o bate-papo aqui sobre a questão de tecnologia na construção civil. Para quem está nos ouvindo, às vezes não teve contato, não teve a oportunidade de ter acesso a uma câmera com termotemperatura que consegue acessar numa parede se está tendo vazamento e onde está acontecendo o vazamento. Exatamente. Então, a água, em algum momento, ela vai aparecer no rodapé, mas o vazamento não está no rodapé. E você vem com a câmera hoje pela parede passando e vai demonstrar onde você precisa quebrar, fazer apenas aquele reparo e você consegue ter... Sem uma destruição. Sem uma destruição total. E não é só para isso, Chaves. Então, até vale incrementar o seu comentário. Isso é você acaba de citar um exemplo de um vazamento líquido, seja de água ou esgoto, qualquer coisa, né? Mas essa câmera, ela pega um vazamento de gás, ela pega um vazamento elétrico, porque eletricidade, quando tem fuga de corrente, quando você tem uma variação de tensão ou tem alguma coisa, alguma anomalia na instalação elétrica, ela muda a temperatura. O fio superaquece, ou você tem ali um curto. Curto significa aquecimento. Então essa câmera identifica. Então você tem muita tecnologia e você consegue fazer um reparo pontual. Então você pega, verifica, corrige e resolve. Antigamente não. Começa a quebrar a parede. Para descobrir o problema. Tem um molinho do tornado, não é para cá, é para lá e vai. Exatamente. Isso é sensacional. Aí você tem um gasto enorme, com uma coisa que não era necessária. Sim. Você tem uma perda de tempo do profissional, porque a gente só sabe disso quando a gente tem algum problema em casa e você precisa chamar um profissional para resolver. Aí ele diz para você: nossa, André, eu não posso ir lá hoje, eu estou ocupado, mas me dá uma força, tem um problema lá para você resolver. Olha, final do dia à noite eu passo lá, se der tempo. Aí o profissional não vem. Aí você percebe o quanto estão sobrecarregados e muitas vezes ele perde muito tempo para descobrir um problema que com a tecnologia diminuiria esse tempo, reduziria a 1/3 do tempo que ele teria. E do material também, exatamente, né? do material também. Uma parede inteira para achar cano, sendo que você poderia fazer um conserto cirúrgico. O gasto, né? Exato. Tudo envolve. Exato. Falamos sobre as 3 fases? Ou eu interrompi? Não, nós paramos na parte estrutural e nós teríamos Acho por que final falta o acabamento, né? o fechamento, né? Sim. O fechamento que você pode ter ele com laje, com telhas, com estrutura de madeira, com estrutura metálica. Você pode ter a opção também. Hoje está muito fácil de você fazer com bloqueador de temperatura, que é uma telha chamada sanduíche. Você tem um isopor no meio fazendo um bloqueamento de temperatura. Depende muito de que tipo de disponibilidade financeira ou de projeto que você tem para poder fazer a finalização. Muda conforme muda o pé muito. Direito, né? Conforme exatamente. O tipo de obra, se é uma obra comercial, talvez, uma obra residencial. Mas assim... Tem que ver o conforto térmico. Né? Mas você observa os gesseiros trabalhando, fazendo um acabamento interno, ele já faz hoje a colocação dos pinos com uma pistola, aplicando os pinos, não é mais o martelo, como antigamente, batendo o martelo e prendendo os pinos para segurar as placas de gesso. Então, as tecnologias, elas estão em todas as áreas. Na área pesada, área de acabamento, marcenaria, telhadista. Então, hoje, na área da pintura, na área da aplicação de revestimento cerâmico, do revestimento hoje, que é muito comum, principalmente em apartamentos, aquele laminado de madeira. Então, sim. Estive agora há pouco visitando uma das lojas da Dutra, tem uma quantidade enorme das máquinas de corte em ângulos para colocação de piso laminado. Então, as tecnologias estão disponíveis, né, para que as pessoas possam utilizar desde o radier, a cobertura
de uma casa. Falando sobre as tendências, né, para esse ano, vamos falar um pouquinho sobre a sustentabilidade, o uso de recursos naturais na construção civil. Está crescendo cada vez mais esse lado, né? Sim, a gente vê dentro dessa pergunta, quando a gente fala de sustentabilidade, tem dois caminhos que a gente pode evoluir na conversa. Primeiro momento que a gente fala de sustentabilidade, a gente fala um pouquinho sobre o sistema, a parte ecológica, né? Cuidar do planeta, ter cuidado, ter responsabilidade com as reservas naturais que nós temos. Sim. Então, vou falar um pouquinho em relação a isso. A indústria hoje, ela trabalha buscando cuidar um pouquinho da água, do reuso da água e de devolver essa água para o meio ambiente mais limpa do que foi captada no processo industrial. As indústrias levam hoje a sério, após o processo produtivo, essa água passar por um tratamento e ser devolvida ao meio ambiente de uma forma que não prejudica. O reuso também das sucatas que são desenvolvidas, ou os restos daquilo que é feito das máquinas, dos equipamentos, as indústrias buscam parceiros comerciais hoje, que também, além de ecológico e financeiramente viável, buscar o resíduo e transformá-lo novamente em matéria-prima, para ter o reuso e você conseguir não poluir tanto o meio ambiente. Zero desperdício. Zero desperdício. E por outra vertente, nós temos hoje essa parte voltada também à parte da economia. Então você tem hoje, quando a gente olha para a sustentabilidade, empresas desenvolvendo placas de energia solar para diminuir o consumo de energia captada hoje no sistema, onde você consegue trabalhar com a tua empresa e devolver energia ainda para o sistema. Você tem telhados ecológicos, faz captações, grandes captações de água, que você vai colocar para um reuso da tua empresa, seja sanitário, rega de jardim. Isso também economiza financeiramente recursos, né? Então, as indústrias, elas estão buscando hoje olhar para menos emissão de carbono. Então, todo um trabalho está sendo desenvolvido pensando no planeta e também pensando que esse tipo de atitude gera economia financeira, uma melhor economia para que ela possa gerir esses recursos com outros tipos de trabalho junto à sociedade ou até aquela comunidade onde ela está inserida. Em resumo, a sustentabilidade, eu acho que é uma coisa inevitável, o Chaves acaba de afirmar, e todas as empresas precisam andar nesse caminho, para se perpetuarem e existir o amanhã. Exato. E 2, para que economizem, porque só economizando e cuidando dos custos elas estarão competitivas no mercado. Exatamente. Né? Então é uma fusão aí de dois interesses importantíssimos, acho, né? Para o mundo. Com certeza. Chega até nos espantar a gente olhar 20 anos atrás e ver que não se economizava, né? Como que ninguém se preocupava, né? Como que não se usava um rascunho, né? Outro lado da folha, né? Como que não se preocupava em fechar uma torneira, como que não pensavam em captar água da chuva para uso de uma água para usar água potável para lavar um pátio, sabe? Regar planta. Sim. Então, assim, a gente vê hoje coisas que estão sendo colocadas em práticas que há poucos anos atrás isso não existia. E a economia financeira e uma melhoria para o planeta. Né? Com certeza. Uma curiosidade, pode existir a mesma obra em cidades diferentes? Como que funciona esse controle? Sim. Quando a gente... Vamos separar um pouquinho a questão dos tipos de obras. Então nós vamos ter obras residenciais, obras industriais. O mesmo tipo de obra, tanto indústria quanto residencial, ela pode existir em diferentes cidades. O que muda um pouco é a questão de terrenos. Então, às vezes é um terreno mais arenoso, um terreno com melhor argila, um solo mais firme, ou talvez um solo que ele tenha mais pedras. Então, a forma de construir, os equipamentos de você fazer essa construção é que vai mudar de acordo com o projeto, né? Para você poder fazer uma ancoragem perfeita desse alicerce para que você possa subir. E talvez licenças... imagina que você vai construir um condomínio ou vai construir ali uma área para se fazer um condomínio e ali seja uma área de manancial. Muitas vezes você não vai conseguir construir, não vai ser liberado essa licença. Ou, se for liberado, você vai ter que fazer um tipo de tratativa desse solo para que você não tenha a sua casa
tendo algum problema de depois uma erosão, enfim. Acho que cada cidade também tem uma legislação. E aí tem que verificar o zoneamento. Exatamente. O zoneamento é o projeto piloto de cada cidade, que oferece o zoneamento e ali, conforme as regiões daqueles bairros, daquela cidade, são subdivididos por zonas onde você pode, que permite tal tipo de construção, né? E aí, não só essa questão do solo que o Chaves cita, mas tem outras situações, como altura máxima, de repente tem um aeroporto próximo, tem uma rodovia, você não pode tampar a visão de tal coisa, tem hospitais, você não pode construir tal indústria próximas dos hospitais. Então, o zoneamento que dita as regras de quais tipos de construção podem existir. Você vê que sempre que acontece alguma tragédia, alguma coisa, quando as pessoas vão investigar, é porque estava algo irregular, né? Porque é alguma coisa... Exatamente. Né? Então, por isso que tem que ter todo esse controle, tem que ter... Essa inteligência para as cidades crescerem com segurança. Na verdade, isso existe muitas vezes. Infelizmente, o que não existe talvez seja uma fiscalização. Isso. E aí as construções passam a ser irregulares passam a ser adaptadas. E aí, infelizmente, dá os acidentes, né? Mas a fiscalização ajudaria muito a esse tipo de coisa não ocorrer. Mas são limitações que o país enfrenta. É verdade. E qual que é a dica para o pessoal que está nos assistindo, que está iniciando nessa área, né? Está atenta aqui a esse bate-papo tão bacana. Qual que é a dica que você dá? Quais pontos devem ser observados para quem está iniciando agora? Eu acredito que para quem está começando hoje, olhando para a construção civil como uma grande porta para iniciar no mercado de trabalho, ou porque ama, ou porque olha para isso e vê realmente um potencial, o profissional ele precisa primeiramente entender que ele tem que se aperfeiçoar, né? Ele tem que se reciclar e ele tem que aprender a lidar com os equipamentos. O Brasil vem crescendo nos últimos anos enormemente a quantidade de equipamento disponível para todos os estágios de uma obra, independente do tamanho da obra. Só que a gente vê hoje uma carência enorme dos profissionais ainda quererem construir em moda antiga, lá como aprenderam nos primórdios. E a vida evolui, né? As tecnologias estão evoluindo. Se nós olharmos há poucos anos atrás, nós não tínhamos celulares, né? Pessoas que têm 30 anos acima, viveu uma época que não tinha celular. Depois veio o bip, depois veio o celular. E hoje nós estamos deixando de ter telefone residencial, né? O fixo lá na casa da gente, porque cada indivíduo da nossa casa tem um telefone. Então, o marceneiro, cada um tem a sua parafusadeira. Então, é uma situação que eu vejo, está entrando, vamos buscar os cursos profissionalizantes, vamos buscar as lojas com estrutura, porque as lojas têm os seus Instagrams, elas têm os seus meios de contato, seus 0800. É possível fazer contato, por exemplo, com a Dutra e entender o que a Dutra vai ter para o ano de alguma oportunidade de reciclagem, de informação, conteúdos que nós estamos falando aqui, né? Vir conhecer as máquinas na loja, venha entender o que tem disponível. O mercado está evoluindo, nós estamos hoje olhando para dentro de empresas, né, como a Dutra, que ela acredita em toda a evolução que o mercado investe para ter. E os profissionais, muitas vezes, eles têm uma certa resistência em querer utilizar. Então eu vou deixar assim, o que eu deixo de dica? Usem, porque os equipamentos são bons, eles são super produtivos, eles se pagam, você vai ter mais disponibilidade com maior ganho e vai entregar ao teu cliente uma qualidade jamais vista, porque os equipamentos estão aí para isso. Então, essa galera nova que está chegando, eu diria para buscar o conhecimento. E o pessoal que já trabalha, que tem alguma resistência, não resista. Entenda, faça como o telefone celular, que todo mundo hoje se permite ter um. Venha conhecer, independente da área que atua, venha conhecer as máquinas, venha ver os equipamentos, se permitem pelo menos ter acesso. Tem vendedores qualificados, tem pessoas qualificadas nas lojas para falar sobre o produto, para mostrar como funciona, e aí sim depois você tira a sua conclusão, que eu tenho certeza que nós não voltaremos mais aos tempos antigos. Eu queria até acrescentar, Chaves, e reforçar que a Dutra tem um time de vendedores que são técnicos. Todos eles têm formação, têm qualificação
para poder dimensionar o equipamento certo. Ele pode facilitar a dúvida, porque na verdade todos os equipamentos são muitos modelos, são várias versões, tamanhos, capacidades. E os nossos vendedores são técnicos, então eles sabem realmente a necessidade desse construtor, desse profissional, às vezes até de uma empreiteira, para poder dimensionar o equipamento correto. Uhum. A outra coisa importante, falando em qualificação, a Dutra lançou no final do ano passado um projeto que chama Dutra Academy. Se vocês puderem, por gentileza, acesse o dutraacademy.com.br. Ou no nosso site também tem todos os acessos, que lá você vai verificar alguns cursos profissionalizantes. Esses cursos eles são divididos por módulos, onde você vai ter todas as informações. Eles foram feitos por professores realmente do segmento. Nós já temos um curso de solda muito bacana no ar, tem um curso de estética automotiva, tem um curso de marcenaria e virão outros agora em 22 para a gente qualificar e fortalecer a parte qualitativa assim, dos profissionais que estão aí. Além disso, nós temos as redes sociais, como você acabou de comentar. No nosso próprio YouTube, esse canal que a gente agora está usando aqui para transmitir esse vídeo, nós temos uma série de vídeos falando de itens individualmente. Nós temos outros produtos que nós abordamos de uma maneira mais completa, apresentando, demonstrando. Então, informação e dados, tudo que você precisar, contem conosco da Dutra Máquinas, com o nosso time de profissionais, com os nossos vendedores, gerentes, que estão sempre aptos a oferecer, indicar e solucionar qualquer necessidade que ocorra em qualquer momento da obra, do início ao fim. Olha, é isso, né? Muito legal. Parabéns pela atitude de encabeçar um programa tão bacana desse, porque eu acredito que quem aposta na educação, nesse caso uma educação profissional, forma-se bons profissionais. Eu tenho certeza que muitas pessoas terão aí uma mudança de vida por esses conhecimentos que serão compartilhados e concedidos a essas pessoas. Porque quando a gente conversa em campo, em obra, visitando obra com alguns profissionais, de vez em quando nós encontramos pessoas que dão relatos para a gente de situações como essa. Não sabia, não tinha conhecimento, não tinha oportunidade, eu não tinha um transporte para poder fazer. E eu consegui um curso, eu ganhei um curso, eu consegui fazer e hoje estou seguindo aqui, sustentando a minha família através do conhecimento. Parabéns. Isso é nobre. E qualificação nunca é demais, né, André? Então, por mais que você já saiba sobre o determinado curso, assunto, quanto mais informação, melhor, né? Para aquele profissional, para aquele que está começando, ou até mesmo para aquele que já está no mercado. Às vezes tem dicas que você... Reciclando, né? Sobre isso. A Dutra é uma empresa que vai completar agora 40 anos. É uma empresa que tem muita história. A gente vem fazendo um trabalho que não buscamos só comercializar o item, porque vender é uma situação e é o core da empresa. Mas, para que você perpetue-se, para que a coisa aconteça e que você tenha realmente o consumidor ao seu lado por muito tempo, você precisa colaborar para o desenvolvimento dele também. Né? Então, acho que tem que dividir essas informações e a nossa missão aqui é investir em tecnologia também para compartilhar com os nossos clientes e não clientes e qualquer profissional que esteja no mercado informações e conteúdo significativo para facilitar a vida dele. Facilitar e fazer com que ele seja melhor, que ele ganhe dinheiro, que ele seja mais produtivo. O Brasil tem um grande problema, nós não somos tão produtivos. Exato. Porque nós temos muitos problemas de infraestrutura que nos impedem, mas eu não vim aqui para falar de governo e de problema, mas a gente tem que fazer diferente. Sim. Então cada um pode desenvolver-se, né, e buscar soluções para o seu cotidiano. Até para usar a tecnologia você tem que ter conhecimento, né? Tem que se reciclar, porque às vezes tem cara que está parado no tempo e aí às vezes ele não sabe como que usa aquela máquina, porque ele não tem informação de como que usa aquela máquina. E ele acha que ele já sabe de tudo. E não é bem assim, né? Você que trabalha nesse ramo, você sabe que a reciclagem é fundamental. A reciclagem ela é contínua. Né? Os processos eles vão se alterando e vai entrando tecnologias novas, equipamentos mais modernos. E esta questão da reciclagem e do aprendizado e desse investimento que vocês estão fazendo também, para levar esse conhecimento a todos que se permitem ter esse acesso, é contribuir para o crescimento do país.
Né? Isso é crescer, a gente está numa mão dupla. É lógico. Uma coisa é o core da empresa, que é comercializar as máquinas, disponibilizar, acessível a todos que querem. Outra coisa é ter um trabalho à parte, que chega até a ser um trabalho social, de ofertar conhecimento gratuitamente, de uma forma que todos podem ter acesso a evoluir, a comprar um equipamento e saber utilizá-lo e tirar o máximo de proveito desse equipamento. Porque assim ele faz riqueza para a sua família, para o seu desenvolvimento, e ele entrega para nós, quando formos consumidores, um trabalho de excelentíssima qualidade que vai deixar a gente muito feliz. Exatamente. Não há nada mais feliz do que ver a casa da gente arrumadinha do jeito que a gente sempre sonhou. É, e são essas pessoas, esses profissionais, que a gente depende deles, e se a gente hoje tem essa oportunidade de sonhar com uma casa legal, devemos isso a essa galera aí que dá muito duro, executa um trabalho, faz diferente pra gente. Eu aproveito aqui, eu vou tirar até o papel da Luísa, mas vou falar, você que está assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube, siga também a Dutra nas outras redes sociais. Sim. A Dutra tem o Insta, tem o Facebook, nós temos participamos de todas as redes sociais e cada uma a gente comunica de maneira diferente. Então aqui no nosso canal do YouTube você vai encontrar vários tutoriais, vídeos, mas lá no Insta existe também convites frequentes aí para participar de workshop na loja, novidades que acabam de ser lançadas. Ali é mais um cotidiano. Tem a interação também com eles. Dia tem novidade lá, promoção e também tem os cursos que ocorrerão presencial. Então, fica sempre ligado nas redes sociais que novidades a todo momento acontecem. A Dutra tá tão à frente, né, que estamos aqui fazendo um podcast. Um bate-papo bem bacana. Isso. E tentando trazer conhecimento para as pessoas que estão nos ouvindo. Olha, o André já falou tudo, né, para vocês seguirem. Não vou nem mais falar, mas vou falar de novo, né? Nunca é demais. Reforça, então Lu, segue a gente aí nas redes sociais. Instagram, @DutraMáquinas. Tem também o nosso Facebook, tá? Vai lá, tem muitas novidades, ofertas, interação com vocês. Deixa aqui o comentário falando se você gostou, o que vocês querem ver nos próximos vídeos, que a gente tá vendo tudo, tá bom? Muito obrigada, Chaves, pela sua participação. Adoramos esse bate-papo. Obrigada, André, também, tá? Eu que agradeço a presença do Chaves, você sempre conduzindo com muita capacidade. Volte sempre, tá? Estarei aqui sempre. Agradeço pelo convite, agradeço a todos que estão nos assistindo aí. E olha, venha fazer uma visita à Dutra, venha conhecer tecnologia de ponta, porque aqui você vai encontrar. Encontra tudo que ele falou e muito mais. Quantos itens, André? São mais de 30 mil itens. É muita coisa, né? São lojas físicas. Nós temos o nosso e-commerce para aquele que não está em São Paulo, precisa de algum item, tem dúvida, entre no nosso site, você encontra toda a variedade de itens. O WhatsApp também, tá? Compra pelo WhatsApp. Compra pelo WhatsApp. Telemarketing. Tudo. Do jeito que você quiser. Num clique você consegue fazer a sua compra. Tem mais informações aqui na descrição do vídeo. Gente, é isso. Obrigada pela participação de vocês. Espero que tenham gostado. Deixa aqui, ó, o seu like, tá? E compartilha o vídeo com todo mundo. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.